O Ministério da Defesa divulgou a ordem do dia a ser lida nos quartéis, em referência a 31 de março de 1964. 31 de março de 1964, data da segunda independência do Brasil. Pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e pelos 3 comandantes das Forças Armadas, não classifica o regime militar como uma ditadura oriunda de um golpe. O texto diz: 31 de março estava inserido no ambiente da Guerra Fria e que a intervenção militar contou com o apoio da maioria da população e da imprensa da época. As Forças Armadas participam da história da nossa gente, sempre alinhadas com as suas legítimas aspirações. O 31 de março de 1964 foi um episódio simbólico dessa identificação. As famílias no Brasil estavam alarmadas e colocaram-se em marcha. Diante de um cenário de graves convulsões, foi interrompida a escalada em direção ao totalitarismo. As Forças Armadas, atendendo ao clamor da ampla maioria da população e da imprensa brasileira, assumiram o papel de estabilização daquele processo. Estamos aqui comemorando 50 anos da gloriosa contra-revolução de 31 de março de 64. O grande líder da esquerda, Luiz Carlos Prestes, em 63, já disse em seminário de apoio a Cuba que o seu grande sonho era fazer com que o Brasil seguisse o exemplo da nação de Fidel Castro. Este sonho não se concretizou. A nossa liberdade e a nossa democracia devemos, em especial, aos militares que evitaram que o Brasil fosse comunizado em 1964. No dia 2 de abril de 1964, o Congresso cassou o mandato de João Goulart. E no dia 9 de abril, com votos de Ulisses Guimarães, elegeram Castelo Branco para presidente da República. Parabéns aos militares, às mulheres nas ruas, à Igreja Católica, à grande mídia que evitaram, em 1964, que o Brasil se transformasse num satélite da União Soviética. Devemos essa nossa liberdade e essa democracia a estes, tão atacados hoje em dia por aqueles que ainda lutam para impor a ditadura do proletariado. Brasil acima de tudo! Nesta edição especial do Jornal Nacional, nós temos a presença do 38º presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, muito boa noite.